Tomásia conta para Santiago e Fernanda que Macário morreu. O padre Bosco alerta Eduardo de que a cada dia que passa ele corre mais perigo. Eduardo não tem medo da morte, mas sim de Fernanda. Ele não tem coragem de contar a verdade para ela e receber seu desprezo. Ele perdeu Fernanda por ser Eduardo Juarez e vai perder por Franco Santoro ser uma mentira. Eduardo pretende encontrar Aurora e depois desaparecer. Tomásia diz a Fernanda e Santiago que falou com Macário pela última vez quando ele ligou porque queria devolver um lenço que Fernanda havia esquecido na casa de campo. Ela não disse nada porque Bárbara a mandou ficar calada. Santiago e Fernanda chegam à conclusão de que Bárbara matou o caseiro. Eduardo pede para o padre Bosco ajudá-lo a conseguir autorização para visitar Adriano na prisão. O religioso se oferece para ir em seu lugar. Eduardo não aceita porque já tem peso demais na consciência, mas o padre se altera e o manda sentar. Ele revela que é tão culpado por tudo quanto Bárbara e Artêmio. Eduardo fica sem entender. O padre Bosco explica que já sabia da existência de Artêmio Bravo desde que Soledade era uma menina. Soledade guardou a certidão de nascimento de Artêmio e o padre Bosco pediu para ela se calar. Anos depois, Soledade contou que na casa dos Elizalde havia chegado uma mulher para trabalhar como assistente de Gonçalo e desde o início, Bárbara deixou claro o que ela pretendia. O padre acha que se tivesse tido coragem para falar tudo a Gonçalo, nada disso estaria acontecendo. Acontece que ele não podia falar porque estava amarrado por um segredo de confissão. Santiago decide investigar a morte de Macário. Bárbara visita Adriano na prisão. Ele quer saber por que seu interesse em Aurora. O padre Bosco consegue autorização para visitar Adriano. Bárbara oferece a liberdade para Adriano em troca de Aurora, mas isso já não o interessa. O que ele quer é acabar com Bárbara. Borja, a mando de Artêmio, espiona Eduardo, que está com Fernanda. Fernanda conta a Franco sobre suas suspeitas de que Bárbara tenha assassinado Macário. Franco pede para ela ter um pouco de paciência, porque muito em breve Gonçalo vai saber de toda a verdade. Gonçalo fica sabendo por Eusébio que Rebeca Sanches acusou Camilo de ter abusado de sua filha Aurora. Gonçalo não aguenta e sofre um infarto. Adriano exige que Bárbara convença Fernanda a ir vê-lo. Adriano é chamado na sala do diretor do presídio para falar com o padre Bosco. Franco e Fernanda concordam que Santiago e Aurora devem ir para longe antes que Camilo saia da prisão. Florzinha avisa a Fernanda que Gonçalo está no hospital. Liliana, Margarida e Marina colhem milho para fazer pamonha. Liliana lembra que Soledade fazia umas pamonhas muito gostosas. O padre Bosco pergunta a Adriano onde está a Aurora. Adriano quer saber por que todos têm interesse em Aurora e faz uma proposta. Ele dirá onde ela está, mas para Fernanda. Bárbara, desesperada, pede para Adriano não entregar Aurora a Santiago e Fernanda. No hospital, Eusébio informa Franco e Fernanda que Rebeca Sanches denunciou Camilo por abusar de Aurora. Lúcio se altera com Aurora e Jacó o adverte para tratá-la bem, porque essa é a ordem do chefe. Eusébio informa Bárbara que Gonçalo teve um infarto. No hospital, Gonçalo pergunta a Fernanda se ela sabe quem é Rebeca Sanches. Fernanda diz que é a mãe de Aurora. Ela descobriu recentemente que seus pais estão vivos. Bárbara procura por Artêmio Bravo e sugere que se unam para recuperar a Aurora. Artêmio pergunta o que aconteceu com Franco. Bárbara diz que não confia mais nele,
e está disposta a aceitar as condições de Artêmio. Artêmio quer continuar com seu plano de destruir os Elizalde. Bárbara conta que Gonçalo sofreu um infarto. Artêmio aceita o trato, mas agora será ele quem vai dar o golpe final em Gonçalo. O padre Bosco pede para Eduardo e Fernanda irem ao seu encontro. Santiago está investigando a morte de Macário. Gardênia chega ao hospital e Fernanda pede para ela ficar com seu pai. Jacó tira uma foto de Aurora para enviar a Bárbara. Gardênia não deixa Bárbara ficar sozinha com Gonçalo. Uma falsa enfermeira e um falso médico conseguem afastar Gardênia do quarto de Gonçalo. Artêmio vai até o quarto de Gonçalo para dizer que é seu meio-irmão Artêmio Bravo e revelar toda a verdade. O padre Bosco informa a Fernanda que Adriano exige que ela vá até a cadeia para falar com ele. Artêmio conta a Gonçalo que Liliana estava em sua casa, até que negociou sua liberdade com Franco. Artêmio revela que Bárbara Greco é sua aliada e que ela assassinou Montserrat. Gonçalo fica muito abalado